Pessoal, um bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula do curso de Filosofia 1, do componente curricular de Filosofia, no curso técnico integrado em Informática. Eu vou pedir para quem estiver com microfone ligado, né, abra o microfone no momento que for falar. Acho que o Vitor está com o microfone aberto. Ok, obrigado, Vitor. Então, antes da gente iniciar propriamente com os conteúdos, eu gostaria de abrir espaço aí para perguntas, dúvidas, questionamentos de vocês, algum encaminhamento, algo que vocês gostariam de tirar alguma dúvida. Alguém tem algum comentário, algo que gostaria de perguntar? Sobre os materiais do Moodle, o acesso às aulas, quem não pôde participar, assistiu gravações. Está conseguindo fazer isso, pessoal? Tá. Eu já me acostumei um pouco com o Moodle já. Demora um pouco pra pegar o jeito, mas já deu pra entender melhor que o Classroom. Ok. Sobre algum item especial do componente de filosofia, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de questionar? Eu não, senhor. Eu... Só na caixa... Que tem coisa, né? Na caixa de Pandora, né? Que tu botou lá, né? Tem o quê? Não entendi, Arthur. Na caixa de Pandora, Ah, pra ler, né? sim. Que tinha. Eu me lembrei do filme agora, que tem também. Tem um filme? Tem, mas é meio de ação, entendeu, senhor? Sim. É uma... Sim, pode falar. Eu e o Mano olhamos já. É Triplo X o nome. É mesmo? É uma caixinha bem pequena. Só que essa caixinha é tipo um sistema do satélite, entendeu? Sim. Que dá pra apertar e o satélite cai pra vir sobre a Terra, entendeu? Eu já vi anúncio desse filme, chamado desse filme, mas eu não assisti ele. Não conheço a história. Bom, obrigado pela indicação, Arthur. Né? Em algum momento aí, talvez eu tire um tempinho para assistir também, tá? Assim, essas histórias... Sim, Eduardo, levantou a mão. Ô, senhor, em relação ao questionário, que se eu não me engano tu tinha dito que estender até segunda, né? Uhum. Pra mim ele não foi estendido, o questionário. Eu fui tentar fazer ele sábado e eu não consegui fazer. Deixa eu ver aqui, já vamos olhar isso. O primeiro questionário, né, Eduardo? Pra mim Sim. também não. Eu também... Eu fui pra ver, tava fechado, que foi encerrado Dia 3, dia né? 3. Tá. Eu já tô abrindo ele aqui. Deixa eu só ver aqui. Não é aqui. Ativar a edição para poder alterar a data. Até sexta-feira vocês conseguem, será? Hoje é quarta? Dá tempo ainda até sexta-feira? Dá, tranquilo. Dá, sim. Então, mais gente também não conseguiu fazer, suponho. É porque eu só tenho 14 envios, né? Vamos ver aqui duração. Eu acho que eu habilitei na outra turma do primeiro ano, na agropecuária, e na turma de vocês, não. Eu vou dar uma chance para vocês, até dia 14, pode ser? Aí vocês pegam o final de semana. Pode. É uma barbada, vocês vão ver, é fácil. Ainda mais depois dessas 3 primeiras aulas aí que vocês já assistiram. Que com a aula de hoje vão ser 3 aulas. Tá, já tá liberado então, pessoal. Até dia 14, segunda-feira, 23h59, tá? Hoje eu vou estar liberando mais um questionário, tá? Esse é um pouquinho diferente, esses vão ser questões objetivas, né? São 10 questões referentes às 3 aulas aí que, né, com a aula de hoje eu vou estar finalizando. E
Deixa eu ver se ele está bem configuradinho aqui, mas depois eu confiro isso, tá? Vocês também, esse também vale mais um ponto, né, na composição da nota de vocês. Deixa eu ver aqui. Depois eu confiro isso bem direitinho, mas hoje, mais tardar aí, final da tarde, ele vai estar disponível já para vocês responder. Também com prazo de uma semana, até dia 16, até quarta-feira da semana que vem. Na verdade, eu botei dia 15, mas será dia 16, quarta-feira da semana que vem, tá? Ok, pessoal, então vamos começar? Deixa eu projetar a minha tela aqui para vocês. Eduardo, então, só para confirmar, né, já está disponível o questionário, esse primeiro questionário da primeira semana, até dia 14 para vocês responderem, tá? Certo, obrigado, senhor. Valeu. Obrigado por vocês me avisarem. Se vocês não me avisarem, eu ia deixar ele lá fechado. Eu pretendia fazer essa correção essa semana já, né, para não acumular. Mas eu ia corrigir sem as respostas de vocês. Muito bem. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Sim. Vamos lá, então. A aula de hoje, eu dei esse título aí, longo, mas a gente vai dar um passo a mais hoje para compreender a origem e o desenvolvimento da atividade filosófica, tá? Na semana passada, a gente começou estudando propriamente o tipo de reflexão, a pergunta que dava início, né, à aula era o que a gente faz quando nós não temos respostas para as nossas perguntas, tá? E as respostas para as nossas perguntas, geralmente, elas são fruto da nossa capacidade, né, de refletir, de perguntar, de questionar, tipicamente humano, mas elas também são, muitas vezes, respostas a partir, que são geradas a partir do contato com outras pessoas, tá? Por isso que o espaço público da escola, né, eu sou um defensor, né, eu nunca defendi que a aprendizagem não deveria acontecer em casa, né, eu sempre defendi que a aprendizagem não deveria acontecer na escola, né? Por quê? Porque as pessoas e as crianças, elas precisam estar em contato com outras pessoas. Por que elas precisam estar em contato com outras pessoas? Para elas poderem terem as suas ideias confrontadas, né? Quando alguém pode muito bem ser educado e ter uma postura, uma conduta muito adequada num determinado espaço familiar, restrito, né? Mas quando convive no espaço público, ela vai ser confrontada com modos e opiniões e jeitos de ser totalmente diferentes do seu jeito, tá? Então é por isso que a escola, ela é um espaço público. Toda escola é um lugar público, né? Por mais que uma escola seja paga, por mais que uma escola seja uma escola particular, por exemplo, né, que as pessoas precisam pagar para estar na escola, ela é um espaço público. Um espaço público no sentido de confronto de opiniões diferentes, tá? Então, quanto mais opiniões diferentes a gente poder estabelecer contato, quanto mais forem diferentes as opiniões das pessoas que estão à nossa volta, mais possibilidade de a gente confrontar a nossa forma de ser e pensar com outras pessoas, tá? E é isso que faz, né, a atividade filosófica se desenvolver, né? Nesse contexto também, tá? Então, quando esses povos dessa época começam a interagir com diferentes povos de diferentes lugares, eles começam a se dar conta que aquelas crenças que eles tinham, elas podem não fazer tanto sentido assim, né? Vamos imaginar assim, vamos tentar atualizar essa situação, né? Vamos imaginar o seguinte, ó. Alguém aqui frequenta CTG? Faz parte de invernada de CTG, de piquete de laçador? Quem foi o eu que falou? Eu não estou vendo aí. Pablo, imagino, assim, qual que é a tua relação, assim, com o CTG? Se tu pode falar, assim, rapidamente para nós. O que você faz, assim, qual que é a tua integração? Eu danço lá há 11 anos já. Nossa, 11 anos já, mas então tu tinha, o quê, 5, 6 anos quando começou a dançar? Sim. Pois é. Aí você aprendeu a dançar lá, né? Você dança, suponho eu, música... Gaúcho. Música gaúcha, né?
Imagino que você deva ter, que outras aprendizagens você teve nesse tempo que está no CTG? Todo o lance de trabalhar em equipe com todo mundo e ter que se Uhum. coordenar com todo mundo, Na dança, aprende toda hora. sim, sim. Tu participa de alguma outra atividade a mais no CTG? Participo de dança de salão, que daí Dança é de só salão? tu e teu par dançando as danças tradicionais. Aham, sim, sim. Ótimo, ótimo. E, né, vocês fazem vocês dançam algum outro tipo de dança ou, no caso ali, quando estão ali, só música gaúcha? Só música gaúcha. É isso que eu falava, né? Então, assim, é importante e ele falou, o Pablo, né? Pablo falou também que, olha, a gente aprende questão de coordenação, de trabalhar em equipe, de prestar atenção no outro. Foi isso que você falou, né? Sim. É um espaço público que você aprende, ou melhor, é um espaço em que você aprende a conviver, se relacionar com outras pessoas, né? A ter uma série de valores que estão ali envolvidos também nessa atividade, que não é só a dança, né? Imagine o seguinte, né? Imagine que vocês fossem participar, e eu acredito que vocês devem ter feito isso já em algum momento, se não fizeram, talvez agora em função da pandemia, né? Mas aqui em Passo Fundo acontece bastante isso, né? Festival do Folclore, né? De participar em eventos com grupos que fazem outros tipos de dança. Já participou disso, Pablo? Já participei daqueles desfiles que tem ali no centro, sabe? Que a gente dança na rua, assim, sabe? Não sei, porque eu pouco conheço rolante, Pablo. Não sei se tu é de rolante. Não, eu sou de Parobé, mas é que tem, Parobé. tipo, um desfile que a Tá, gente começa num certo ponto da cidade e vai até o centro. tá. Aí nisso, tipo, tem vários grupos de dança ou de outras coisas que vão desfilando e apresentando cada um na sua vez, na frente do palco lá. Tá. E é só a música gaúcha, Pablo? A gente sim, mas aí os outros é outras coisas, tipo, tem É a mesmo? orquestra ou grupo de, como é que pode dizer, de balé, essas coisas, eles apresentam lá. Sim. Ou seja, tem outras apresentações artísticas. Sim. Ótimo. Isso. Obrigado, Pablo, pela tua apresentação aqui. É isso que, de certa forma, eu tenho certeza que, né, talvez vocês e o grupo de vocês, ou os outros grupos, quando vêm vocês devem se perguntar, ou se questionar, ou se exclamar, vamos dizer assim, né? Nossa, que bacana, que legal, que bonito, né? Que diferente. Certamente são manifestações culturais que talvez tenham outras origens, né? Que não a cultura gaúcha. Acontece isso também, Pablo? Como é que é? Quando vocês estão assistindo aos desfiles, né? Quando vocês estão não só cuidando da apresentação de vocês, mas vocês veem a apresentação dos outros grupos, que devem ser de outras culturas, de outras origens, que não a cultura gaúcha. Ah, sim, acontece sim. Dá um exemplo aí de uma outra apresentação, além dessa que tu falou, balé, Tem orquestra. um grupo que eu não sei exatamente o que eles são, eu acho que escoteiros, que eles fazem aquelas orquestras que cada um toca um instrumento, sabe? Sim. E daí eles vão com, tipo, 50 pessoas dessa orquestra. Tá. Daí cada um trocando um instrumento, eles fazem a música deles. Sim. Isso gera que sentimento em vocês quando vocês estão assistindo, ou para o público? Como é que eu posso explicar? Sei lá, é muito legal ver eles tocando em coordenação, todo mundo junto e cada um tocando seu instrumento do jeito certo. Eu posso te ajudar, assim, com uma palavra, se você imaginar Pode. que isso tem a ver? Admiração. Tipo isso. Tem essa sensação de admiração com o diferente? Sim. De achar, nossa, que legal, que bonito isso. Vocês, assim, exclamam, se admiram com o que estão vendo. Acontece isso? Sim. Pois é. Bom, então eu quero pegar esse gancho aqui para a gente poder, assim, dar um passo além, tá? Esse movimento, essas duas palavrinhas aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, do mito ao logos, tá? Lembra o que a gente viu na semana passada? Bom, eu vou avançar aqui e aí vocês vão... eu espero que no transcorrer da aula de hoje a gente consiga compreender isso, tá?
Um aviso também para quem não assiste toda a aula, né? Vocês não vão entender se pegarem só alguma parte da aula. Tem que entender toda a aula, tem que assistir tudo, tá? Tem que prestar atenção do início ao final, né? Porque eu tento montar um raciocínio que ele vai sendo construído ao longo da aula. Se vocês não prestarem atenção em toda a aula, dificilmente vocês vão entender, só respondendo as questões ou tentando ler os textos depois, tá? Eu não estou me achando aqui, né? Não é isso que quero dizer, mas é a ideia de que a aula, ela não é formada por partes isoladas, né? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma sequência aqui. E eu, como disse na primeira aula, inclusive, né? Essa sequência, ela é mais extensa ainda, que ela demora os 4 anos do ensino médio, né? Então, é importante que vocês compreendam o todo, né? Para depois de que tudo isso aconteça, vocês possam emitir a opinião de vocês, tá bom? Esse sentimento, né, de ver o diferente, se admirar com o que é diferente, que é diferente da cultura que eu vivo, é o que os gregos chamam de o exercício do logos. O que é o logos? O logos é o conhecimento, é a razão. Essa palavra logos, a palavra grega logos, ela quer dizer atividade de estudar aquilo que é diferente da gente. Aqui eu estou explorando, dando um significado a mais, né? A palavra logos, a gente pode traduzir ela para a língua portuguesa, ela quer dizer racionalidade, ou também conhecimento. É por isso que, por exemplo, a palavra biologia, ela é formada dessas duas palavras gregas, né? Bio, que quer dizer vida, logos, que quer dizer conhecimento, conhecimento da vida, estudo da vida, racionalidade, o que é possível de conhecer pela razão sobre a vida, tá? Então, todas as áreas, né, que estiverem lá, antropologia, sociologia, biologia, todas as que tiverem logia, né, essa palavrinha logia, ela quer dizer conhecimento sobre algo, né? Sociologia, conhecimento, razão sobre a sociedade, tá? Antropologia, conhecimentos, estudos sobre o antropos, o homem, tá? Então, quando a gente fala em logos, a palavra logos, grega, ela quer dizer razão, racionalidade, forma de conhecer, forma de entender as coisas, tá? E essa sensação que o Pablo e os seus colegas tiveram e têm, e as pessoas têm quando assistem uma apresentação, que é diferente do seu modo de ver, que gera admiração, que gera, talvez em alguns momentos até espanto, ela é o primeiro passo para a descoberta de algo, tá bom? Nesse contexto aqui, a gente, na aula de hoje, a gente vai ver assim, como que, a partir daqueles primeiros escritos literários, começa a atividade filosófica. O que espanta a cultura grega num determinado momento, a gente via na semana passada, o que conduzia, o que respondia às dúvidas das pessoas eram os mitos. O que passa a responder às perguntas das pessoas, depois desse sentimento de admiração, de contato com o diferente, de estar com quem pensa diferente da gente, portanto, a atividade filosófica, né? E a primeira produção de algo diferente dos mitos são as narrativas dos textos das obras literárias, no caso, né, Homero e Hesíodo, tá? Então, o que eles escrevem é o que vai gerar espanto, admiração, né, e que vai colocar diante de algo diferente do que as pessoas estavam acostumadas, tá? Bom, eu quero retomar um pouquinho, né, do que a gente viu na semana passada, que era isso aqui, né? Então, a gente começa estudando a filosofia num período chamado de tempos homéricos, que é lá do século XII ao século VIII a.C. É algo em torno de 3.200 anos antes do presente, tá? Antes de agora, né? Antes de 2021. Algo em torno de 3.200 anos antes de hoje, antes do presente, tá? Esse predomínio da concepção mítica, né, ele durou esse tempo aqui, vamos dizer assim, em torno do século XII ao século VIII, algo em torno de 500 anos, tá? Essa forma de compreender o mundo e que era explicada a partir dos mitos, tá? Então, eu falei um pouquinho também dos nossos primórdios culturais, né? E eu falei também como que essa
essas narrativas míticas do mundo, elas eram transmitidas, né? Elas eram transmitidas oralmente. Só que, e é a partir daqui que a aula de hoje realmente começa, teve um sujeito, né? Teve um sujeito, Homero, que resolve dar um passo a mais. O Homero, por isso que ele é tão importante, né? E por isso que a gente precisa fazer uma parada aqui e compreender bem isso. O Homero resolve escrever isso, tá? Então, aqui eu coloquei algumas informações, né? A primeira delas é que o mito, né, essas narrativas mitológicas, né, como, por exemplo, aquela da Caixa de Pandora, elas eram narradas e transmitidas oralmente, né? Transmitidas oralmente era fazer isso aqui, né? Alguém contando a história. E elas foram transmitidas oralmente em torno, assim, de 6.000 anos antes de Cristo. Elas eram contadas e repassadas, mais ou menos, supõe-se, pelo tempo e pelos registros, né, arqueológicos que é possível reconstruir dessa época aqui, que elas tinham um período em que elas eram contadas algo em torno de mais de 6.000 anos antes de Cristo, ou seja, 8.000 anos, pessoal, antes do presente. É muito tempo. É muito tempo para uma história ser transmitida oralmente. Olhem, pessoal, 8.000 anos, pessoal, é muito tempo. É muito tempo de história. É muito tempo de... E por que isso, né, gente? Porque a escrita não era algo comum, não se escrevia, né? A escrita, ela surge, a escrita como essa que a gente conhece hoje, né? Ela é tão importante na história da humanidade, eu não saberia dizer agora exatamente em que ano que ela passou a ser utilizada com mais frequência, né? Que é o que marca, como se diz, o surgimento da história, né? É o momento em que alguém resolve escrever a história. Existe a pré-história e a história. A pré-história é quando os homens não escreviam. A história é quando os homens começam a escrever, né? E essas histórias míticas, elas foram escritas pela primeira vez por esses dois pensadores, Homero e Hesíodo. O Hesíodo, ele é o autor de uma obra chamada Teogonia. A Teogonia é a história, o relato, né, escrito da origem dos deuses gregos, né? Os gregos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, né? E o Hesíodo escreve uma obra chamada Teogonia, tá? E o Homero, então, escreve, que é o nosso autor, que a gente vai estudar um pouquinho dele hoje, né? O Homero escreve, então, essas duas obras, a Ilíada e a Odisseia, né? Mas não é que elas foram escritas por esses autores, né, pessoal? Eles não foram os autores dessas histórias. Isso é importante que vocês entendam, né? O Heródoto, ou melhor, o Homero e o Hesíodo, eles são os escritores da história, não os autores dessas histórias. Entenderam isso, pessoal? Entenderam essa diferença? Eles foram os escritores das obras, não os autores, tá? Porque elas foram, não se sabe como, quem, quando, exatamente, supõe-se que elas sejam mais ou menos de 6.000 anos antes de Cristo, né? Essas histórias, elas eram transmitidas oralmente, tá? Ou seja, só para vocês terem uma ideia, gente, assim, de tempo, né? Os egípcios, eles tiveram seu auge cultural mais ou menos em torno de 5.000 anos antes de Cristo, né? 5.000 anos antes de Cristo, ou seja, 7.000 anos antes do presente. E essas histórias, então, elas têm elas eram anteriores, inclusive, à própria o auge da cultura egípcia, tá? Enfim. E quando que eles escreveram o Homero e o Hesíodo? Mais ou menos há 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700, 2.800 anos antes do presente. E por que é tão importante? Por que eu estou falando tanto disso, né? Porque vejam bem, pessoal. Quando alguém escreve, e aqui vem aquela pergunta que acho que eu fiz da turma de vocês, né? Da brincadeira do telefone sem fio. Já fizeram isso? Telefone sem fio? Já fizeram, né? Foi aqui que eu falei? Foi aqui que eu falei, nessa turma que eu falei? Acho que não, senhor. Tô falando agora. Tá, então deixa... acho que foi segunda que eu falei, então na outra turma. Como é que é a brincadeira do telefone sem fio? Quem explica aí para nós? Como é que é? Como é que é a brincadeira do telefone sem fio? Fala uma língua para uma pessoa, daí outra pessoa vai passar para outra pessoa, vai passar para outra pessoa
começou, no final não vai ficar igual a mesma coisa, entendeu? Que tu falou no início. Por exemplo, assim, vamos imaginar que nós estamos numa sala de aula agora, tá? Vocês não chegaram aí no IFE ainda, né? Vocês não têm as cadeiras, os lugares de vocês, né, na sala de aula. Mas imagine... Quem que falou já? Eu? Desculpa, eu não tô vendo quem é, que eu tô com a O tela. Arthur, senhor. Arthur, tu conhece o IFE? Ah, tu já era aluno de lá, né, Arthur? Sim. Tá bom. Então imagina, tu sentava onde, Arthur? Eu sentava mais ou menos lá no fundo da ponta lá da janela, lá. Ah, não acredito que tu é daqueles que sentam no fundo, Arthur. Não, um pouquinho mais pra frente, senhor. Ah, tá bom. Mas imagina então assim, ó, vamos imaginar que hoje eu te coloquei sentado na primeira classe, perto da porta, tá? Não, tá louco? Por que não, cara? Não gosto de sentar na frente. Não. Ô, senhor, vamos conversar direito. Tu tem algum Diga. problema com quem senta no fundo? Não, preciso saber isso aí Não, primeiro. eu não tenho Né, nenhum né? problema. Eu não tenho nenhum problema com quem senta em qualquer lugar, né? Aham. Mas boatos dizem que os alunos que sentam no fundo fazem menos as atividades, conversam mais. Em minha defesa, Isso é mentira, senhor. Não, boatos dizem isso. Não é verdade isso? Não, Não. em minha defesa, eu Hum. sou muito alta e meu cabelo é muito maior ainda. E eu preciso sentar no fundo. Tu É precisa sentar no fundo. necessidade. Verdade, ó. Por uma questão pedagógica Exato. e solidária aos teus colegas que sentam atrás de você, você precisa sentar ao fundo. Eu sou como a Anne também, preciso sentar por causa da altura. Tá bom, tá. Unha Mas de- enfim, então vamos imaginar que, né, por alguma razão a gente não precisa usar o quadro, não precisa ficar ninguém olhando para frente e tal. E vamos imaginar então que vocês imaginem um colega que senta bem na frente, para mim não criar confusão com ninguém. Então. Vocês imaginem um colega que senta bem perto da primeira fila, na primeira classe, pertinho da porta. Ali. Eu vou lá e sussurro no ouvido dele assim: o Grêmio é o melhor time do Rio Grande do Sul. Concordam? Verdade. Boa. Gostei, E aí- senhor. Isso aí. Essa primeira frase eu sussurro no ouvido do primeiro colega que está sentado na primeira classe, próximo da porta. Quando chegar essa frase, lá na última classe, bem no fundo, vamos imaginar que estão todos sentados, né, daquela forma tradicional, e na última classe, bem no fundo, lá onde que quem tem cabelo grande, quem é alto, está sentado. Está sentado lá no fundo. Como é que vai chegar a frase? Como é que vocês imaginam que vai chegar a frase? Ué, vai passando de ouvido a ouvido, senhor? Uhum. O Do jeito Grêmio que é o melhor do escutar, mundo foi. agora. Pois é, não tem como errar essa frase. Não tem como Pois é. errar, né? O Grêmio é o melhor do mundo, daí não tem como errar. Mas vamos imaginar que lá pelo meio tem algum colorado, né? E atrás O dele Vitor. também tem outro Oi, colorado. Vitor. Aí o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ô, Vitor, Fala aí, se Vitor. manifesta aí, meu. Fala aí, o que O tu ia que tu dizer? diria, Vitor? Pode escrever no chat também, se não quer falar aqui. E alguém olha lá e diz... o que que você- Juventude é o É o melhor. Juventude é o melhor. Pois é. E aí alguém segue e acredita nisso, né? E a história vai se mudando quando chegar lá no último lugar. Certo? Quando sai no último lugar, todo mundo fica brigando. É mais ou menos isso. Quem foi que falou agora? Eu, Andriele. Andriele. Pois bem. Bom, essa brincadeira agora aqui, pessoal, ela é assim, é só para exemplificar aquilo que você sabe, né? Até tem um ditado, né, que quem conta um conto aumenta um ponto. Quando as histórias elas são transmitidas apenas oralmente, o que acontece, pessoal? Alguma coisa muda. Alguma coisa ao longo do tempo vai se transformar. Agora, quando a gente tem algo escrito, quando você tem algo escrito, você consegue, como eu disse aqui, ao se escrever, se circunscreve personagens, ações, o tempo, lugar, movimentos, dramas, enfim, tudo aquilo que caracteriza. Ou seja, quando você escreve uma história, né, no caso aqui, as histórias que eram transmitidas oralmente, quando você escreve elas, você, de certa forma, fecha a história, tá? Se eu escrevo, a gente poderia fazer isso também dessa forma, né? Você pega um papelzinho e escrevo naquele papel
qualquer frase, né? Vamos colocar agora, o Juventude é o melhor time do Rio Grande do Sul. E eu escrevo essa frase e eu mando assim, olha, vocês recebam esse papel, leiam ele, fechem ele e passem para o colega atrás. Não ia nem passar pro colega atrás, senhor. Não, vamos imaginar que vocês levem a sério a minha ordem, tá? Beleza. Não, mas isso é sério. Como é que vai ficar o papel, o que está escrito? Só se tiver alguma rasura, se alguém resolver rasgar, né? Por exemplo, que foi o caso do que aconteceu com os milhares de livros, pessoal. A Biblioteca de Alexandria, ela tinha mais... Só para dar um exemplo para vocês, né? A Biblioteca de Alexandria, ela tinha mais de 700 mil livros. 700 mil livros, pessoal. No século 3 antes de Cristo. Um imperador resolveu, por não acreditar que o conhecimento era algo importante, resolveu botar fogo na biblioteca. Vocês imaginem quanto que se perdeu ali, tá? Nossa, tanto de coisa que dava pra aprender e jogar fora. Exatamente. O Sim, mundo ficou tá certamente muito diferente depois disso, né? Essa história de não valorizar a ciência, pessoal, ela não é nova, tá? Quando a gente escuta alguém aí defender posições que não são científicas, essa é uma atitude muito antiga, né? Não tem nada de novo nisso, né? Só para quem acha que é novo, isso é só para quem realmente nunca estudou. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando o Homero e o Hesíodo, eles escrevem essas histórias, eles, de certa forma, eles fazem nascer uma cultura, tá? Isso no Ocidente recebeu o nome de literatura, tá? Quando esses autores eles escrevem essas histórias, eu comprei uma edição da Ilíada e da Odisseia, deve estar chegando hoje ou amanhã. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula. São 2 calhamaços de livros, né? Que contam a história, basicamente 2 histórias muito rápidas, que hoje eu quero explorar um pouquinho uma com vocês, tá? E depois vocês vão entender por que eu estou falando tanto disso agora, certo? Então, assim, ó, essa atitude de escrever as histórias, ela que nos coloca diante do que é diferente, tá? É ela que vai colocar, que vai confrontar com as formas de pensamento dominantes da época. Então, essa atitude de escrever uma história, ela determina um lugar, um tempo, um drama enfrentado pelo ser humano, as escolhas, as ações que alguém faz. Então, esse cenário aqui, ó, pessoal, estão vendo, ó, de alguém narrando uma história e as outras pessoas estarem ouvindo, ele se desfaz, ele vai mudar. Não é mais isso que vai acontecer. A atitude das pessoas terem uma história disponível vai fazer o quê, pessoal? Vai fazer com que eu possa ver a história, eu possa ler a história, eu possa me admirar com uma história, e eu possa interpretar essa história. Eu possa pensar nessa história, refletir sobre essa história. E essas histórias estão tão importantes. Vejam, eu queria até tirar uma foto da hora que eu recebesse esses livros, né? Deve estar para chegar hoje ou amanhã, porque são livros que é a edição mais, com a tradução, a melhor tradução direto do grego para a língua portuguesa. Eu vou estar recebendo uma história que, ela, na pior das hipóteses, tem 8.000 anos de escrita, né? Aí tem gente que escreve qualquer porcaria no Facebook e as pessoas acham aquilo o máximo, né? Tem gente que faz um textão de lacração, assim, em rede social e acha que está produzindo um grande conhecimento, né? Eu sinto pena de quem pensa assim. Mas, enfim, um passo além, então. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, mudou. Quando as obras passam a ser escritas, essas narrativas, elas mudam. Essa posição aqui, ó, diante de alguém que está narrando uma história, ela se altera, ela muda, tá? E aqui eu queria explicar para vocês, gastar um tempinho também com essa cena. Deixa eu só ver uma coisa aqui. E eu queria explorar um pouco mais essa história com vocês. Conseguem ver bem a minha tela? Sim. Estão vendo? O que vocês estão vendo aí? Uma embarcação cheia de pessoas. Tipo, ô senhor, acho que é tipo. Tem vários homens e tem tipo uma sereia saindo de dentro da água. Uhum. Tipo, seduzir os homens. É verdade aquelas histórias de sereia que eles contavam, que elas puxavam eles pro mar. Uhum. Lá pro fundo. Sim. Tem o filme do Pirata do Caribe que faz isso. Referências.
faz referência a essa passagem. Muito bem. Claro. Mas, enfim, vamos aproveitar, assim, explorar um pouco mais essa imagem. A gente precisa fazer um treino também, pessoal. Esses dias ainda eu estava olhando um filme e apareceu uma cena como essa, assim, e fiquei me lembrando também. Quando a gente vai observar... Essa é uma pintura, é uma tela, eu esqueci de colocar o tamanho dela aqui, né? Mas pelo estilo, né, e a época que ela foi pintada, certamente ela deve ser uma tela bem grande. Na pior das hipóteses aqui, ela deve ter uns 3 metros de largura por uns 2 metros, 1,80 m de altura. Né? Ela deve ser bem grande. Tá? Ela foi pintada ali no início do século XX, né? Herbert James Draper. Então, a sua obra chama-se Ulisses e as Sereias. Tá? Primeiro, antes da gente chegar no Ulisses, quem é Ulisses? Alguém já ouviu falar na história de Ulisses, ou Odisseu também, é uma tradução, particularmente, é mais comum se falar em Ulisses, mas a tradução correta é Odisseu. Sabe, já ouviram falar na história da Odisseia? Odisseia já ouviram falar, certamente. Possível que não ouviram falar da Odisseia. A Odisseia de Homero. É uma obra... Posso ter ouvido o nome, mas eu não sei, não. Eu sabe acho que a história não, filho. de Ulisses? Não. Não? Sim. Doutor, Sim. eu já li essa história uma vez, Um filme, um negócio chamado na escola. Troia. Eu li acho essa- que é o nome. Tá, sim. Quem falou que viu um filme na escola? Não, existe um filme que se chama Troia e a Odisseia também. Tá. E aí? Nossa, sobre- Alguém escreveu alguma coisa no chat? E aí? Mas o que vocês lembram da história? Eu falei também, acho que um pouco na semana passada, mas sim, queria ouvir de vocês mais. O que vocês lembram? Eu sei que ele tava muito tempo longe da família dele. Ele tava voltando aí quando ele encontrou as sereias. Uhum, E sim, ele queria escutar a música delas. Daí ele falou sim. pros marinheiros dele prender ele no negócio e tampar os ouvidos. Pra ele escutar e quando ele falar pra soltar, ninguém soltar ele. Isso. Alguém teria alguma coisa mais a acrescentar? Bom, então vamos explorar um pouco mais aí essa pintura. Eu, nesse ano ainda, foi na PNP, eu falei sobre essa tela, né? Talvez quem já fez a PNP, está aqui assistindo hoje, vai repetir o que eu vou falar, né? Mas para os novos aqui, isso é bem importante. Para quem já ouviu também, certamente vai, ao ver de novo e ouvir de novo, talvez eu traga algum elemento a mais, e vocês podem colaborar também com a discussão. Tá. Vamos a algumas informações primeiras. Quem é Odisseu, ou Ulisses, né? Odisseu é talvez um dos sábios, não vou dizer um sábio, né? Mas um dos homens mais astutos da Guerra de Troia. E a Ilíada e a Odisseia ela conta duas grandes histórias. A primeira delas, então, é sobre a Guerra de Troia. A ideia do cavalo de pau é de Odisseu. Ele é líder, ele é o chefe do exército de uma cidade chamada Ítaca. Né? E ele vai para a Guerra de Troia junto com os gregos, né? Aquiles, Agamenon, Menelau, né? Que são os grandes líderes, né? do exército grego. Né? E Odisseu também é um líder, né? E ele vai para a guerra, é um dos generais que pensa sobre a guerra. E é dele a ideia da criação do cavalo de pau, que é o que permite o cavalo, né, um grande cavalo de madeira que permite que os gregos consigam entrar nas muralhas de Troia, né, porque eles não iam conseguir vencer a guerra contra a Troia sem conseguir entrar nos muros, né, atravessar os muros. Né. Como os muros eram muito altos, o Odisseu teve a ideia de construir um cavalo de pau e oferecer como se fosse um presente para os gregos, né? Daí que vem aquela expressão presente de grego, né? O presente de grego é sempre um presente que ele vai te sacanear, né? Tá Então, certo?
o Odisseu, então, ele faz... esse personagem ele aparece muito na Ilíada, né? Mas ele aparece sempre, então, considerando essa passagem dele como um dos grandes generais, um dos generais mais astutos da guerra, né? Que colabora para o fim, para que eles ganhem a guerra também. E aqui, o Odisseu está voltando para casa. E nessa passagem das sereias, é uma das últimas passagens da Odisseia, que é já quando o Odisseu está chegando já mais próximo de casa. Vejam, quantos homens vocês conseguem ver no barco? Vamos lá, pessoal. Quantos homens vocês conseguem ver no barco? 6. Contando o Odisseu? Sim. Tem certeza? Calma aí, eu já não sei. Não, deve ter mais, né, senhor? Deve ter mais atrás. Não. Eu tô vendo um sétimo ali atrás. Tem um Ó, escondidinho ali atrás, né? 2, 3, 4, 5, Aqui tem um 6, segurando, 7. aparece só as Tem mãos, né? 7? Com o Odisseu, né? 1, 2, atrás. 3, 4, 5, 6. 6 marinheiros. 7. E Odisseu, né, no caso, que é... Ô, senhor, Oi. tem 7? 7 com ele, né? Com o Odisseu. Sim. Isso. São 6 marinheiros e ele é o nauta, como eles se chamavam na época, né? O condutor da nau. Bom, é cheio de simbolismos, tudo que aparece nessa tela. O primeiro deles, olha como é que está o mar, ó. Tá vendo o mar? Como é que está o mar, pessoal? Tudo turbulento, parece. Está bem turbulento, né? As sereias estão ali já subindo no barco, né? E os marinheiros, estão vendo ali como é que eles estão? Não, parece que não estão ouvindo ela. Eles estão com os ouvidos tapados, né? E o Odisseu, como é que ele está? Tá concentrado nela, parecendo que quer ir lá. Olha o Tá ouvido certo? dele. Olha o ouvido dele, ó. Ele não está com o ouvido tapado, né? É de propósito isso. Antes do Odisseu sair para essa viagem, ele está na ilha de Circe. A Circe era uma feiticeira, né? Que estava numa ilha em que o Odisseu e os seus marinheiros estavam ali junto, pouco antes de... Porque, vejam, o que acontece, pessoal? Termina a Guerra de Troia e o Odisseu quer voltar para sua casa. Ele demora 10 anos, pessoal, para chegar à sua casa, tá? 10 anos. A guerra demorou 10 anos, né? Demorou 10 anos para acabar a guerra. Imagine, pessoal, uma guerra de 10 anos, né? 10 anos, as voltas de uma cidade em conflitos, e, enfim. E aí o Odisseu ficou mais 10 anos no mar, navegando, perdia-se, voltava e enfrentava vários desafios, né? E ele já estava próximo da sua casa, né? Quando ele pousa, fica um tempo na ilha de Circe, né? Que é uma feiticeira. A feiticeira diz para ele: olha, Odisseu, amanhã, quando você sair em viagem, você vai se deparar com muitas dificuldades. Tem várias, né? Mas eu vou citar aqui uma, que é essa passagem das sereias, tá? As sereias, elas vão tentar enfeitiçar você, né? O canto delas vai tentar enfeitiçar você. E aí eu vou te pedir uma coisa, né? Que você, se você quiser não cair na tentação delas, você precisa se amarrar no mastro. E o que significa esse mastro, né, pessoal? Há muita simbologia nisso, né? Esse mastro são os valores do Odisseu, né? E aí a Circe orienta o Odisseu a dizer assim: olha, você tapa os ouvidos dos teus marinheiros para eles não ouvirem o canto das sereias. E você, se você quiser ouvir, você precisa estar amarrado. E vejam, ele está tentado realmente pelas sereias, né? E ali um marinheiro amarra mais firme ele, né? E tenta prender mais ele ainda a esse mastro. Eu ouvi uma narrativa uma vez que esse mastro significava os princípios, os valores que o Odisseu cultivava, né? Os valores sabe aquela expressão assim, a retidão dos valores, né? Tem a ver com esse mastro, né? Esse mastro aqui que está reto, né? Em posição vertical, né? Então, o Odisseu faz de tudo para não cair no canto das sereias, né? E aqui, pessoal, vejam, essa passagem de ele não se deixar levar pelas emoções, mas de certa forma experimentar um pouco elas, é uma característica tipicamente humana, né? Esse ser humano, o Odisseu, ele é tão astuto que ele diz assim: olha, eu preciso experimentar também esse desejo, né, que as sereias impõem aos homens, para mim poder saber me controlar, né? Para mim, a cada circunstância em que eu seja
tentado, eu saiba me controlar, né? E aí, essa passagem, então, ela era sempre narrada. As pessoas conheciam essa história, né? Essa história, ela não é nova. A Guerra de Troia, supõe-se que ela aconteceu há 8.000, 10.000 anos antes de Cristo, né? Pelas narrativas míticas que eram contadas, em torno de 8.000 anos, né? Antes do presente, melhor dizendo. Não antes de Cristo, antes do presente. Que é mais ou menos aquele período ali que eu falava para vocês, né, das origens dos mitos, né? Imagina-se que a história da Guerra de Troia ela tenha acontecido em torno de 6.000 anos antes de Cristo, 8.000 anos antes do presente, né? Não se tem certeza sobre isso, né, se realmente aconteceu ou não, né? Mas as histórias contavam e mais ou menos os registros eram mais ou menos dessa época, tá? Então aqui está Odisseu se deparando com a carne humana, né, representada pelas sereias, enfrentando as dificuldades, mas resistindo à tentação do canto das sereias, né? Logo que eles passam, e realmente eles passam, eles não caem em tentação. Os marinheiros, porque eles não conseguem ouvir o canto, e o Odisseu, porque está amarrado ao seu mastro, e cada vez que as sereias tentavam seduzi-lo, o seu guarda, que havia sido orientado pelo Odisseu, olha, se eu tentar cair em tentação, vocês me segurem, né? E aí, quando eles passam, né, por esse mar revolto, eles ouviam um barulho, né, eles ouviam assim, eles sabiam que ali, naquele lugar, haveria, assim, o canto das sereias, né, e grandes monstros, né, que eles iriam enfrentar, tá? Então, guardem bem essa cena. Então, eles iriam passar por um mar revolto, haveria sereias que cantariam para eles, haveriam rochas que eles teriam que atravessar, ou melhor, montanhas, monstros que eles deveriam passar. Essa era a narrativa mítica. Muito bem. Só que a gente está querendo falar de filosofia, né? Nesse contexto aqui, ali mais ou menos por volta do século VII a.C., nós vamos ter uma mudança, né? Essas histórias, então, elas eram narradas. Ou melhor, elas eram narradas pelo poeta e Homero escreve elas. A sociedade grega se transforma, né? Começa, principalmente na cidade de Atenas, a haver uma série de mudanças. Aqui eu listei algumas delas, né? Uma delas é o crescimento da atividade comercial, das necessidades decorrentes dessa atividade. Surge a democracia na cidade de Atenas, né? Há uma nova forma de viver em comunidade, que não mais aquela, uma forma muito primitiva, né? Mas agora já é uma forma mais em cidade, né? Atenas foi a primeira grande cidade democrática do mundo ocidental, tá? E aqui nós temos a passagem, então, dessa mentalidade mítica, né? Do poeta contando histórias, narrando histórias fantasiosas de um passado longínquo, e agora nós temos o pensamento crítico, né? O surgimento do pensamento crítico. A vida urbana, ela gera a necessidade de uma nova forma de pensar. Muito bem. Vejam, então, nós temos as histórias que elas eram contadas, a cidade de Atenas passa por uma mudança, né, uma transformação, e agora nós vamos ter, então, uma ruptura com essa visão mítica de mundo. E tem um personagem, que é o Tales de Mileto, que é considerado talvez o primeiro filósofo, que ele vai inverter um pouco as coisas, né? Se nessa passagem aqui, ó, isso é bem importante, ó, as pessoas elas estão ouvindo alguém contar uma história, tá? Eu já estou terminando a aula, tá, pessoal? Aqui as pessoas estão ouvindo alguém contar uma história. Olha aqui o Tales, o que ele está fazendo. O que ele está fazendo, pessoal? Observando o céu. Está observando o céu. E o que ele encontrou nessa observação do céu? Formas geométricas, né? Ó, estão vendo? Sim. Aqui nós temos, não, uma circunferência perfeita. Aqui o desenho, né, a gente pode pensar aqui de um quadrado. Aqui nós temos, né, um triângulo. Aqui nós temos, né, eu não sei o nome exato, um ângulo reto, né, 90 graus, aqui bem direitinho. Toda essa observação do Tales, o Tales é um dos pais da matemática no mundo ocidental, né? Essa observação, a ideia de observar a natureza pelo aquilo que ela é, e não mais a partir de histórias que são contadas por personagens que enfrentaram monstros no mar e tal,
é que a gente vai ter uma inversão profunda daquilo que é contado, daquilo que é narrado. As pessoas passam, então, a observar o mundo, a ver o mundo com o Tales. Está usando algum instrumento aqui? Está tendo alguma intermediação entre ele e a natureza? Pessoal, está tendo alguma coisa que intermedia a relação do Tales com a natureza? Não. Não tem mais ninguém dizendo para ele, ó, Tales, aqui temos um círculo. Não, é ele que observa a própria natureza. Essa capacidade de observar e ver as coisas da natureza é o que a gente chama de ruptura com a visão mítica do mundo, né? O mundo não é um lugar onde existem sereias. Não é os monstros que estão no mar, na verdade, são montanhas, rochas, que por momentos estão mais, quando o mar está mais revolto, elas parecem ser mais assustadoras. O canto das sereias, na verdade, não é um canto para seduzir os homens e que acabam se batendo contra as rochas. Na verdade, o canto das sereias é o vento soprando com mais força num dia de chuva ou de vento forte contra as rochas do mar, né? Então, vejam, há uma transformação da forma de ver o mundo a partir da observação e da imaginação que a natureza aquilo que acontece na natureza, existe uma resposta natural, tá? Então, essa explicação, e aqui nós temos uma mudança profunda, então, pessoal, da mitologia para a filosofia, do mito para o logos. O logos, o que é? É uma explicação racional e não sobrenatural dos fenômenos físicos, tá? Por isso que eu falava para vocês, né? O exemplo é esse, né? O canto das sereias que Ulisses e os marinheiros ouviam, na verdade, não é um canto das sereias, é o vento soprando no mar, né? E por que havia histórias, né, de que os homens eram seduzidos pelas sereias? Não, na verdade é que eles não conseguiam atravessar aquele rochedo, naquele lugar, naquela passagem ali, não por causa que ali haviam sereias, mas porque ali era muito perigoso de atravessar com certas embarcações, e que os homens muitas vezes não sabiam conduzir os seus barcos com a precisão correta, né, e acabavam se batendo contra as rochas e acabavam morrendo. Tem passagens, né, nessa cena aqui do Canto das Sereias, né, relatos que dizem que ali havia vários cadáveres, né, de homens caídos por cima das montanhas, né, e a mitologia diziam que era porque eles tinham sido seduzidos pelas sereias, as sereias haviam, né, sugado suas vidas, né. Na verdade não era isso, né, porque os marinheiros não conseguiam conduzir os seus barcos e acabavam batendo contra os rochedos, né. E fazia sentido, né, no mundo em que as narrativas elas eram todas míticas, acreditar nisso. Agora, no mundo em que as pessoas observam com atenção o que acontece na natureza, elas vão perceber que existe uma explicação racional e não sobrenatural dos fenômenos físicos, tá? Então, é uma busca, a atividade filosófica, o logos que os gregos buscavam, é uma busca da verdade com certa criticidade, né? Com certos critérios. Qual que é o grande critério? É o critério da observação da natureza, tá? Então, aqui, só para fazer para a gente finalizar, né, e aí eu já estou encerrando, uma distinção, né? O que é a mitologia? A mitologia diz aquilo que não é possível você encontrar uma resposta, é indizível. Ela é sempre simbólica. O mito é uma experiência humana, coletiva, são projeções das interpretações do mundo interior e das impressões do mundo exterior, transformadas em imagens, que no fundo são imagens da própria realidade, né? Então, por exemplo, assim, eu não consigo atravessar um mar onde tem um rochedo. Então, as pessoas começam a fantasiar histórias, né? Mas, no fundo, é uma realidade aquilo lá. E a maneira para você encontrar uma resposta é você criar uma simbologia, né? Histórias, né, que podem impressionar. Já a filosofia é o que é possível de ser explicado. Enquanto o mito é simbólico, a filosofia é uma narrativa, uma forma acessível de compreensão do mundo e do homem, né? Então, a filosofia é o logos, tá? Essa é uma distinção fundamental que vocês precisam saber. Bom,
Eu vou encerrar por aqui, pessoal, e na próxima aula a gente dá um passo a mais. Desculpem aí se eu atropelei algumas coisas, né, mas eu queria deixar bem claro, fazer essa distinção, né, na aula de hoje, para a gente poder encerrar aí esse primeiro bloco. Alguém tem alguma pergunta, pessoal, sobre isso? Eu não, senhor. Eu tô de boa. Alguém gostaria de fazer um comentário? Se não, enquanto vocês pensam, né, eu sei que é uma enxurrada de informações agora, nesse momento, enquanto vocês estão pensando aí, eu gostaria, então, só de comunicar que vai estar disponível para vocês a partir de hoje, aí, provavelmente à tarde, né, só preciso fazer uma última configuração aí sobre a quantidade de tentativas e a duração, um questionário. Esse questionário, então, ele vai ter 10 questões para vocês responderem, tá? São todas objetivas, e ao vocês marcarem a resposta, enviarem um questionário, então ele automaticamente já vai gerar um resultado, uma nota para vocês, tá bom? Ele encerra, então, na próxima quarta-feira, dia 16, né, às 23h59. Fiquem atentos aí para esse prazo, certo? Pessoal, então, de minha parte era isso, né? Agradeço pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, necessidade que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, tá? Precisando aí também de algum auxílio, né, no Moodle ou no Sica, vocês podem também me procurar, tá bom? Eu vou interromper a gravação e nos encontramos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Talvez eu possa até enviar o mesmo link, né, para vocês, mas a gente vai se conversando, ok? Ok.